O dinheiro é muitas vezes um daqueles assuntos tabus entre as famílias. É muito idiota quando você pensa sobre isso, porque o dinheiro é a força matriz para a movimentação da sociedade. Você provavelmente acha que é rude discutir abertamente assuntos de dinheiro porque seus pais te ensinaram esse pensamento. Não é de admirar que tantas pessoas não estejam financeiramente alfabetizadas. Neste vídeo, vamos te mostrar que seus pais estavam errados em muitas opiniões sobre dinheiro, mas antes de darmos início ao vídeo, lembre-se que sempre deixamos aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade única e exclusiva para você começar a fazer de 5 até 30 mil reais por mês utilizando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro comentário fixado e confira agora mesmo. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva e deixe seu comentário. Vamos dar uma olhada em 10 outras lições de dinheiro que nunca deveriam ser ensinados a alguém. Número 1. Sempre pague em dinheiro. Esta regra bem intencionada é baseada em alguma verdade. É definitivamente mais difícil gastar demais quando você tem um número definido de contas a pagar e o dinheiro fisicamente em sua carteira. Porque ver seu dinheiro mudar de mão pode fazer você pensar 2 vezes antes de passar um cartão. Mas isso simplesmente não corresponde à vida real. Mais de 2,4 bilhões de pessoas estão comprando online neste momento, e essas transações não estão acontecendo com dinheiro. É tudo crédito, PayPal, Pix e agora até mesmo com criptomoeda. Algumas pessoas podem comprar um carro apenas com dinheiro, o que não significa que é uma jogada inteligente. Se você puder emprestar dinheiro a uma taxa mais baixa do que os juros, você ganha. Investir dinheiro faz mais sentido do que pegar um empréstimo para financiar um carro. Número 2. Mais educação é igual a mais dinheiro. Esta regra costumava valer pelo menos para os boomers no início do século XXI. Atualmente não tem sido a mesma coisa. Geralmente, mais educação gera mais dívida. Este ano, a dívida global de empréstimos estudantis superou 1,7 trilhão de dólares. Obter um diploma superior não vai te garantir nada, a menos que você seja um médico ou outro tipo de especialista. Portanto, promover a educação formal deve ser visto do ponto de vista do investimento e se a relação custo-benefício faz sentido. Ganhar experiência na vida real em seu campo lhe dará uma vantagem maior do que apenas estudar sobre determinado assunto. Você pode aprender as habilidades que precisa aprender por conta própria, sem precisar pagar uma instituição por um pedaço de papel caro. Número 3. Ter cartões de crédito é pedir para se endividar. Isso pode definitivamente ser verdade para algumas pessoas, mas não é justo fazer esse tipo de declaração geral. Se usados corretamente, os cartões de crédito podem na verdade oferecer muitas vantagens que compras com dinheiro não oferecem. Por exemplo, você pode ganhar cashback ou receber recompensas por comprar itens que você teria comprado de qualquer maneira. Se você é um viajante frequente, é fácil acumular pontos e tirar férias quase de graça. Aproveite os lounges privados do aeroporto, bagagem extra e upgrades, sem mencionar que ter um cartão permite que você possa fazer coisas com mais facilidade, como fazer compras online, reservar um quarto de hotel ou alugar um carro. A única vez que cartões podem ser algo ruim é quando você gasta mais do que pode pagar. Número 4. Alugar é basicamente jogar dinheiro fora. Eu aposto que alguém já lhe disse que alugar uma casa ou apartamento é um grande desperdício de dinheiro. Esse é um argumento que é dito por muitas pessoas. E embora existam algumas vantagens definitivas ao possuir sua casa, existem muitas outras vantagens para locatários também. Vivemos em uma época em que carreiras não duram a vida toda. Uma pessoa hoje em dia mudará de emprego cerca de 12 vezes. Para ter renda, você teria que vender sua casa primeiro, e isso geralmente não é rápido nem fácil. Alugar dá aos millennials e zoomers muito mais liberdade e independência. Na realidade, a maioria deles está pagando uma montanha de dívidas de empréstimos estudantis, porque seus pais lhe disseram o quão importante era ir para a faculdade em vez de começar sua carreira. Número 5. Sempre contrate um consultor de investimentos. Não vamos passar horas falando do valor de um investimento sólido ou de um consultor financeiro. Só vamos te alertar que a ideia de que eles são necessários está definitivamente desatualizada. Quando ninguém falava sobre dinheiro porque era rude, a maioria das pessoas não tinha ideia de como jogar o jogo do dinheiro. Mas com o avanço da internet, as pessoas abriram um leque de informações e opções.
A tecnologia nos permitiu investir dinheiro de maneira bastante simples e segura. As corretoras e aplicativos facilitam a compra de ações ou criptomoedas. Isso é um fato, mas você pode fazer isso sem precisar delas. Você pode aproveitar uma infinidade de recursos, incluindo os consultores robóticos para selecionar seus investimentos para você. Inicie essencialmente deixando seu portfólio ser gerido por um supercomputador assim que atingir um valor líquido na casa dos milhões. Talvez, dependendo do seu patrimônio líquido, faz sentido contratar um investidor, mas antes desse ponto não é realmente necessário. Número 6. O setor imobiliário é o melhor investimento. Já me perdi nas contas com que frequência ouvimos esta frase. Não estamos dizendo que este é um investimento ruim, apenas que é importante reconhecer que não é o melhor investimento. Os imóveis no setor podem ser tão arriscados quanto qualquer outro investimento. Muitas pessoas se viram na situação de comprar uma casa em um mercado de lucro alto e acabaram apenas se afundando alguns anos depois. Se deixe perder em uma eventual venda. Em um caso assim, o dinheiro colocado na obtenção de casa provavelmente teria pago dividendos maiores se tivesse sido investido em um fundo de índice. Em vez disso, se você ainda não fez nenhum investimento direto para o real, provavelmente você não está fazendo um movimento sábio. Comece pequeno e considere os riscos antes de avançar. Número 7. Sempre pague sua hipoteca o mais rápido possível. Se você deu o salto e comprou uma casa ou uma propriedade de investimento, algum conselho que você pode ouvir é: pague a hipoteca o mais rápido possível. Mas isso nem sempre faz o melhor sentido financeiro. Um bom exemplo pode ser encontrado em hipotecas onde você está pagando juros de 3% em seu valor e conseguiu pagá-la. Quando se paga em determinado momento, você tem esses 3% de volta no seu bolso. No entanto, o retorno médio foi de cerca de 8 a 10% todos os anos desde os anos 50, o que significa que se você pagasse os pagamentos regulares de hipoteca em 3% e redirecionasse o restante desse orçamento para um fundo de índice em 8%, você estaria olhando para um lucro de 5% em vez de apenas 3%, pagando a hipoteca mais rápido. Número 8. Não invista até que você esteja livre de dívidas. Este parece que faz muito sentido no começo, mas dê um pouco de espaço e você rapidamente perceberá o quão falho este conselho é. Investir leva tempo para pagar, e se você esperar até que esteja completamente livre de dívidas antes de investir em qualquer coisa que você pode, não começará até seus 40 ou 50 anos, e isso é muito tempo desperdiçado e juros compostos perdidos. Comece de forma pequena. Ao começar aos poucos, você se diferencia daqueles que começaram tarde com um investimento inicial maior, porque seu potencial de ganhos ao longo do tempo provavelmente será maior do que o custo inicial com investimento bem-sucedido. O orçamento pensado é completamente factível para reduzir sua dívida e aumentar um portfólio de investimentos ao mesmo tempo. Comece pequeno, mas comece agora. Número 9. Defina os planos de aposentadoria. Os planos de aposentadoria são uma daquelas coisas em que é discutível se vale a pena ou não. Hoje em dia, eles têm vantagens, é claro, como economizar para o futuro. Mas também há desvantagens como penalidades por retirada antecipada e opções limitadas de investimento se você tiver um plano de aposentadoria, como 400 mil nos Estados Unidos. Ignore o conselho de definir e atente como as coisas mudam nos mercados. E em alguns casos, é melhor revisitar e revisar suas contribuições e metas de saldo de fundos de forma contínua. Definir, mas esquecer, é uma receita para decepção mais tarde. Número 10. Você se aposenta quando tem 60 anos. A idade de referência de 65 anos foi algo que foi trazido pela Lei de Seguridade Social dos Estados Unidos em 1935, em uma época em que a expectativa de vida média era de pouco mais de 60 anos. Muita coisa mudou desde então. A expectativa de vida média atual é de cerca de 82 anos, o que significa que as pessoas precisam se planejar por muito mais tempo. Se alguém pretende parar de trabalhar aos 65 anos e obter certos privilégios, não é impossível. Aliás, é totalmente possível se aposentar aos 35. Mas, por outro lado, para os mais pobres e que não fazem tanta movimentação de dinheiro, este é um processo mais demorado. Hoje em dia, muitos são forçados a trabalhar até os 70 ou 80 anos. A esta altura, 65 anos é apenas um número arbitrário ao qual as pessoas se apegam, sem mencionar o fato de que, com melhorias na medicina e na qualidade de vida geral, 65, na verdade,
mal está se classificando a pessoas idosas. Pessoas com 65 anos ainda têm muito valor para oferecer. Já que você ficou conosco até o fim, você sabe que estamos guardando um bônus para você. Mais uma regra estúpida de dinheiro que você pode jogar fora. Um anel de noivado deve custar 2 a 3 meses de salário. Vou falar sobre uma propaganda eficaz. Uma campanha na década de 1930 fez com que joalheiros de cervejas publicassem um anúncio sugerindo que os homens deveriam gastar pelo menos um mês de salário em seu anel de noivado. Essa ideia dos anos 80 atingiu um salário de 2 meses, e agora acredita-se amplamente que quando você compra um anel, ele tem que custar pelo menos 3 meses de salário para ser digno. Essas regras são basicamente apenas a sinalização de status, e não é isso que é importante em um relacionamento. E veja dessa maneira, comprar um diamante enorme não é realmente um bom investimento. Melhor você guardar esse dinheiro para algo que você realmente necessita.